Sejam bem-vindos aos Seriáveis, eu sou Leco Leite e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre os 10 anos do series finale de Lost. Isso mesmo, no dia 23 de maio de 2010, Lost teve o seu último episódio, foi ao ar o seu último episódio, e para comemorar esse momento, essa data de 10 anos, eu resolvi selecionar 15 episódios que eu considero essenciais para você entender a série e também serve aí como um resumo dos momentos mais importantes da história de Lost. 3 pontos são importantes nesse vídeo exclusivo aqui. Primeiro, é uma lista muito pessoal, então se você não concorda com algum episódio, não tem problema, né? Não é uma lista fixa para todo mundo. O segundo ponto é que eu vou passar essa lista numa ordem de exibição dos episódios, para ficar mais fácil também da gente poder rever, ou quando você precisar olhar os episódios, você sabe em que posição que ele está. E a terceira coisa é que eu não vou comentar agora, eu vou deixar isso para o final, para falar sobre o legado da série. Eu vou falar um pouquinho só sobre isso, porque não é o objetivo desse vídeo exclusivo. Beleza? Então vamos já direto para essa lista dos 15 episódios essenciais de Lost. Não dá para descartar o episódio piloto, não dá para deixar ele de fora da lista, porque ele é a origem de tudo, é onde começa a jornada desses personagens e é onde a gente começa a acompanhar que a gente teria muito mistério, muito suspense, muito drama acompanhando a vida aí desses personagens, tanto dentro da ilha, como eles reagiam a tudo que acontecia lá, e também a tudo que envolvia a vida deles antes da queda do voo 815 na ilha misteriosa de Lost. Do episódio piloto, a gente já pula para o Walkabout, que é o episódio do John Locke, é o episódio que a gente descobre de fato que a ilha é um lugar especial, porque a gente vê que o Locke, antes de chegar na ilha, ele era um cadeirante, ele, por alguma razão, que a gente vai descobrir depois na série, ele estava na cadeira de rodas e, quando caiu na ilha, ele simplesmente volta a andar. Esse é o episódio que eu acho que foi o que me deu aquela virada na série, então você está acompanhando a história nesses primeiros episódios, quando chega nesse você fala, não, aqui agora eu não paro mais, eu vou seguir essa história porque tem algo muito incrível acontecendo nesse lugar. Agora a gente já pula direto para o final da primeira temporada, episódio Êxodos, quando a grande descoberta que tem ali é a abertura da escotilha, que foi um primeiro mistério que apareceu, talvez o maior mistério que a série já teve. Então a gente já chega ali e tem a abertura da escotilha, a gente ainda não sabe o que tem nela nesse momento. A gente também acaba descobrindo um pouco mais sobre os outros, eles raptam o Walt, e também é nesse episódio que a gente descobre que o Black Rock, né, citado pela Danielle Rousseau algumas vezes, e é nos mistérios da primeira temporada, a gente descobre que ele não é uma pedra, nada disso, ele é um grande navio pirata no meio da ilha. E a gente pergunta de onde que ele veio, lá na frente a gente tem essa resposta. Vamos agora para a segunda temporada, e nessa segunda temporada o primeiro episódio que eu coloco dessa lista é o Orientation. Esse episódio ele é incrível porque é quando a gente de fato conhece mais sobre a escotilha que tinha sido aberta no final da primeira temporada, e a gente vê o vídeo de orientação que dá o nome, né, ao episódio, onde a gente de fato descobre que a ilha era um grande laboratório da Dharma Initiative, que fez vários testes, vários experimentos malucos na ilha durante anos e anos, durante décadas, e a gente começa a descobrir essa história a partir desse episódio, então não tem como ele não ser relevante para a história. Orientation, sensacional. Agora nós vamos lá para o final da segunda temporada, no episódio Live Together, Die Alone. Nesse episódio a gente tem principalmente a implosão da escotilha, a implosão da Swan. Se a gente começou essa temporada, a segunda temporada, descobrindo mais do que tinha ali, descobrindo várias estações da Dharma e seus objetivos, nesse episódio a Swan ela é implodida e a gente deixa de ver mais essa estação. Também é nesse episódio que a gente tem uma visão melhor sobre os outros e começa a conhecer o Benjamin Linus como um grande vilão ali da série, o antigo Henry Gale, né, como ele se apresentou quando ele foi capturado. E também é nesse episódio que a gente vê que o Michael traiu o grupo e fez com que o Sawyer, a Kate e o Jack fossem capturados pelos outros e levados para algum esconderijo. E
e a gente ficou esperando até a terceira temporada começar para descobrir para onde eles tinham sido levados. Agora a gente chega no final da terceira temporada, o episódio Through the Looking Glass, que ele apresenta não só a estação submarina, que algumas pessoas na época desconfiavam que existia, principalmente pela dica do tubarão com o símbolo da Dharma lá no comecinho da série, e também porque a gente tem a comunicação. Esse episódio é importante porque a gente tem uma comunicação com o mundo exterior quando o Jack consegue fazer a ligação por cargueiro. Mas o grande momento desse episódio é com certeza o momento final dele, que é quando o Jack vai se encontrar com alguém lá no aeroporto e se encontra com a Kate, e aí a gente descobre que eles já tinham saído da ilha e que na verdade todos aqueles momentos do Jack que a gente viu nesse episódio eram no futuro, depois deles terem saído da ilha. A gente começa a entender os flash forwards que seriam usados na quarta temporada. Agora chegamos à quarta temporada em grande estilo, porque chegamos com The Constant. Esse considerado por mim, e acho que pela grande maioria dos fãs de Lost, o melhor episódio da série. Ele nos apresenta, além de algumas regras de viagem no tempo, que a gente vai depois usar elas bastante ao longo da série até o final, ele também tem um dos grandes momentos da série, que é aquela ligação do Desmond para Penny no dia de Natal, né, na véspera de Natal, quando ele cria aquele momento, a constante, para salvar a vida do Desmond. E por que isso é importante? Porque o Desmond depois, a gente lembra, ele vai ter um papel fundamental lá no final da série, e isso torna esse episódio incrível, como também importante. O The Constant foi sensacional. O episódio There's No Place Like Home, ou o season finale da quarta temporada, traz alguns grandes momentos, mas os principais e importantes aqui são: primeiro a gente descobre quem era o morto que estava naquele caixão, que o Jack ficou atrás depois dele ver aquela notinha de falecimento, né, e falar que o Jeremy Bentham morreu. A gente acaba descobrindo quem era Jeremy Bentham, e era na verdade o John Locke, fazia parte de todo o plano para a galera voltar para a ilha. E o segundo grande momento é quando o Ben desce lá na ilha, no subterrâneo da ilha, e a gente vê uma roda, né, uma coisa na parede. Ele move aquilo, gira aquela roda congelada e simplesmente move a ilha. E a gente vai ver o resultado disso lá em cima, quando a galera tá tentando lá fugir, voltar para a ilha, na verdade, com o helicóptero, e a ilha simplesmente some diante dos olhos deles e do próprio Lapidus, que fala: e agora, onde eu vou colocar esse helicóptero? Como que eu vou fazer com vocês agora? No episódio Because You Left, depois que a ilha foi movida, a gente começa a ver os efeitos dessa ação, né? A ilha parece meio perdida, pulando, saltando no tempo, e a gente vê esses reflexos ali naqueles flashes, naqueles clarões que acabam acontecendo com os personagens que ficaram na ilha. Por quê? Porque alguns saíram, e são os famosos Oceanic Six, né? O Jack, Kate, Hurley, Sayid, Sam e o Aaron. E agora, nesse episódio, a gente começa a ver o Jack depois de ter saído, né? E apesar dele ter falado lá atrás, né? We have to go back. A gente começa a ver o Jack agora tentando reunir a galera para retornar para a ilha, porque as coisas estão esquisitas lá, exatamente porque eles saíram. Então agora ele precisa ser convencido, né? O papel do Ben, convencer o Jack a voltar para a ilha para salvar, para regular as coisas, para arrumar o que ele tinha feito, né? O Jack sempre sendo responsável aí, vamos dizer assim, por arrumar as coisas, como ele sempre quis, como ele sempre disse, né? O episódio 316, né, 316, não é lá um dos melhores episódios da série, mas ele com certeza tem a sua relevância, a sua importância, principalmente porque a gente acaba descobrindo, né, e conhecendo mais uma estação fora da ilha, que é a estação Lamp Post. E qual que era o grande barato, né, a grande importância dessa estação? Ela era capaz de localizar, né, por um pêndulo, localizar onde estava a ilha. Então ela fazia as previsões para onde a ilha estava se movendo, e assim o Jack e a galera poderiam calcular para onde eles teriam que ir para poder retornar para a ilha
aproveitar algumas condições do universo e voltar para a ilha e cumprir o papel deles lá. Finalmente chegamos ao episódio The Incident. Esse sim, sensacional, porque ele vai trazer coisas de muito tempo diferente. A questão tempo aqui ela é relevante, porque primeiro a gente começa o episódio conhecendo o Jacob e o seu irmão, e a gente vê eles conversando ali na praia, e é uma coisa muito antiga. A gente tem uma noção ainda maior de que a história de toda a série ela é muito mais antiga do que a gente acompanhou. O outro ponto é o próprio incidente, que a gente acaba descobrindo ali que tem relação com os Losts, já que a gente está nessas viagens do tempo, e a gente vê que o incidente que é citado lá no vídeo da Swan, no vídeo da Estação Cisne, que o Jack e o Locke assistem no terceiro episódio da segunda temporada, a gente percebe que os próprios Losts têm uma certa participação, tem uma relevância muito grande nesse incidente, em especial Dona Juliet. Então esse episódio é sensacional e é muito importante, porque ele faz uma conexão de muitos pontos da história de Lost. Agora a gente entra de vez na sexta temporada para finalizar essa lista. E o primeiro episódio que eu quero dessa sexta temporada é The Substitute, que é quando a gente acompanha o Sawyer, lá com o falso Locke, com o Homem de Preto usando a imagem, o corpo do Locke, para levar o Sawyer lá para aquela caverna e mostrar para ele aquela parede com o nome com vários nomes riscados tal, entre eles, lógico, os sobreviventes do voo 815, que eram escolhidos aí pelo Jacob para irem para a ilha e serem os substitutos do Jacob e tomar conta da ilha contra o irmão do Jacob, que queria só sair da ilha. Agora chegamos no aguardadíssimo episódio que trouxe o flashback do Richard Alpert, aquele ser imortal com as sobrancelhas perfeitas, e que a gente acompanha como ele chegou na ilha. A gente descobre que ele chegou na ilha no navio, no próprio Black Rock, como um escravo, e foi o Black Rock mesmo que acabou destruindo a estátua que a gente conhece só como o pé de 4 dedos. A gente acaba descobrindo que o Black Rock chegou numa grande tempestade e foi lançado para o meio da ilha, e assim destruiu aquela estátua, e assim Richard Alpert foi parar na ilha e depois acompanhou aí o Jacob daquele momento em diante para sempre. Agora chegamos ao penúltimo episódio dessa lista e nós vamos falar sobre Across the Sea, um dos grandes episódios da série, com certeza, porque é onde Damon Lindelof e Carlton Cuse colocaram toda a mitologia da série em 50 minutos. Então a gente tem ali a origem do Jacob e do seu irmão, a gente conhece a mãe deles, maluca, que acabou matando a mãe verdadeira deles, tomou conta deles por muito tempo. A gente descobre também quem eram aqueles corpos, lá da primeira temporada, que eles chamaram de Adão e Eva. A gente acaba descobrindo que eles são, na verdade, o Man in Black, o irmão do Jacob e essa sua mãe. E também outra grande resposta, que é a origem do monstro de fumaça, o Lostzilla. A gente acaba descobrindo que foi na briga ali entre Jacob e o seu irmão. Jacob matou o Homem de Preto, e quando ele entrou lá na caverna iluminada, acabou surgindo o monstro de fumaça. Essa é a origem, a gente não sabe exatamente como acontece essa formação, mas a resposta, a origem para o monstro de fumaça foi essa. Eu acho que foi muito legal, e esse episódio ele é fantástico por causa de toda a mitologia que ele apresenta em apenas um episódio. Muito bem, é óbvio que para terminar essa lista, para fechar essa lista, para fechar esse vídeo, tem que ser o episódio final de Lost, The End. Apesar de muito criticado por uma galera, por uma boa parte dos fãs da série, principalmente pela sua parte mística, pela sua parte mais fantasiosa, eu acho que esses elementos estavam presentes o tempo todo na série. Então, nesse ponto, eu me coloco em 2 grupos, vamos dizer assim. Um que, assim, eu preferia, eu gostaria que o final da série fosse mais científico ou com respostas mais racionais e não tão místicas, mas, ao mesmo tempo, eu gosto do final.
exatamente porque ele foge, assim como toda a série sempre fugiu daquele dualismo, né, do maniqueísmo, de sempre ter um lado bom, um lado ruim. A gente até hoje discute se Jacob estava certo ou errado. Eu, honestamente, em vários momentos, eu acho ainda que Jacob é o vilão da história, não sei vocês, mas eu acho que eles deixaram isso muito bem fechado. Então não tem como eu dizer que eu não gostei do final da série, que seria mentira, de fato. Eu acho que Lost encerrou essa jornada de forma muito bem feita. Foi uma jornada sensacional mesmo. E antes de encerrar, como eu tinha prometido lá no comecinho, comentar rapidinho sobre o legado de Lost, para mim 2 pontos são principais quando a gente pensa em legado de Lost. Primeiro, foi fazer com que os fãs na época, né, começassem a pesquisar muito sobre os temas que apareciam na série. Então a gente fazia muita pesquisa sobre filosofia, sobre ciência, né? Eu lembro na época da escotilha, eu fui pesquisar física quântica, essas coisas. Então acho que isso na época foi muito marcante de você fazer os fãs buscarem a informação, e acho que hoje a gente acaba fazendo muito isso com várias séries. O segundo ponto foi exatamente a aproximação dos produtores com os fãs. Isso a gente vê muito mais hoje, né? Os produtores respondendo os fãs nas redes sociais. E na época, os produtores de Lost, né, o Kills e o Lindelof, eles tinham até um podcast onde eles chegaram até alguma vez a comentar teorias antes da temporada final. Então eles faziam esse tipo de jogo, assim, davam algum tipo de nota, davam uma dica se você estava perto ou longe. Então eles tinham essa comunicação, essa aproximação do fã com o produtor. Eu acho que também é um outro ponto muito legal deixado por Lost. E agora eu quero saber de você, então. Qual episódio você considera essencial e que faltou nessa lista? É só deixar aí nos comentários, eu vou responder quem compartilhar. É lógico que alguns episódios ficaram faltando, então eu quero saber de vocês aí qual episódio que deveria estar nessa lista de essenciais de Lost. E se você gostou desse vídeo, peço para que você compartilhe então nas suas redes sociais. Continue ligado aqui nos Seriáveis. A gente se vê numa próxima. Abraço e namastê.